Vivemos em um mundo onde a complexidade da alma humana se manifesta de formas tão diversas quanto contraditórias. Poucas obras conseguem penetrar nas profundezas da condição humana com a intensidade de O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Este romance não se resume a uma trama de acontecimentos ou a uma sucessão de personagens, mas sim a um mergulho filosófico e existencial que nos confronta com as questões mais intrincadas sobre o bem, o mal, a inocência e a corrupção. É uma obra que, a cada página, nos convida a repensar nossos conceitos sobre moralidade, pureza e a própria natureza do ser humano. Oi, aqui é o Sr. Lenares, e hoje vamos falar sobre O Idiota, uma obra literária que, mesmo passando pelos tempos, continua a nos desafiar e a nos iluminar com suas reflexões profundas. Será que a pureza moral pode realmente sobreviver em um mundo permeado pela ambição, pelo poder e pelo engano? Será que o verdadeiro ideal de bondade, representado pelo príncipe Mishkin, é capaz de transformar a realidade corrupta que o cerca? Convido você a refletir comigo sobre os temas centrais deste romance fascinante, explorando suas nuances e suas implicações filosóficas. No coração de O Idiota está o príncipe Lev Nikolaevich Mishkin, um homem cuja bondade e ingenuidade são, ao mesmo tempo, sua maior virtude e sua maior desvantagem. Mishkin não é um herói no sentido tradicional, mas um idiota, um tolo, aos olhos de uma sociedade que valoriza a astúcia e o interesse pessoal. Ele representa o ideal de uma pureza quase cristã, uma compaixão que ultrapassa os limites do convencional e que, paradoxalmente, o coloca em rota de colisão com um mundo marcado pela hipocrisia e pela falsidade. Ao encarar as situações mais adversas com um sorriso sereno e uma empatia desmedida, Mishkin expõe as fragilidades de um sistema social que se fundamenta na ambição e no egoísmo. Dostoiévski nos faz refletir sobre a natureza do mal, mostrando que ele muitas vezes se esconde por trás de máscaras de respeito, poder e sofisticação. Os personagens que cercam Mishkin, desde aristocratas desalmados a figuras ambiciosas e manipuladoras, revelam um cenário onde o egoísmo e a busca por interesses pessoais corroem os alicerces da verdadeira humanidade. Em meio a esse ambiente, a pureza de Mishkin é quase uma afronta, uma luz que insiste em brilhar onde a escuridão impera. Essa dualidade entre a nobreza do espírito e a degradação moral da sociedade é um dos pontos mais intensos do romance, convidando o leitor a questionar: será que a sociedade é capaz de reconhecer e acolher a verdadeira bondade? Ou, ao contrário, ela prefere se agarrar a valores distorcidos que servem apenas aos seus interesses? Através do olhar sensível e perturbador de Dostoiévski, percebemos que a bondade extrema não é apenas uma virtude, mas também uma forma de vulnerabilidade. Mishkin, com toda a sua inocência, é incapaz de compreender as sutilezas de um mundo que se alimenta de intrigas, mentiras e paixões descontroladas. Sua sinceridade, que deveria ser motivo de admiração, acaba por atrair zombarias, desconfianças e, por vezes, tragédias. É como se a pureza absoluta, ao ser exposta às inevitáveis corrupções do convívio humano, se tornasse um fardo insuportável, tanto para quem a possui quanto para quem a testemunha. Essa tensão entre o ideal e o real é o que torna O Idiota uma obra atemporal. Ela nos desafia a aceitar que, na luta constante entre o bem e o mal, a linha que separa os dois é tênue, difusa e muitas vezes imperceptível. Outro aspecto que merece destaque é a maneira como Dostoiévski aborda o sofrimento e a redenção. Em sua visão, o sofrimento não é simplesmente um castigo ou uma punição, mas um caminho para o autoconhecimento e para a transformação interior. O príncipe Mishkin, ao carregar consigo não apenas a compaixão, mas também o peso de sua própria fragilidade, evidenciada pela epilepsia e pelos momentos de extrema sensibilidade, nos mostra que o verdadeiro valor da existência está em aprender com a dor e na capacidade de encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios. É na aceitação da própria imperfeição e na luta contra os impulsos destrutivos que se revela o potencial de redenção do ser humano. Essa perspectiva, que transcende o simples entendimento do pecado ou do erro, nos convida a enxergar a vida como um contínuo processo de crescimento, onde cada queda pode ser, se bem aproveitada, um passo em direção a uma maturidade espiritual e emocional. O romance também se destaca pela sua rica tapeçaria de personagens.
cada um representando diferentes facetas da sociedade russa do século XIX. Desde os aristocratas decadentes até os humildes que lutam para sobreviver, todos são pintados com uma veracidade que beira o crasso realismo. Essa diversidade não serve apenas para retratar um panorama social, mas para evidenciar como a busca por poder, status e reconhecimento pode desumanizar as relações e destruir o que há de mais genuíno no ser humano. Em contraste, Mytkin surge como um símbolo de uma bondade pura e desinteressada. Um ideal que, embora inatingível para a maioria, aponta para a possibilidade de uma existência mais plena e autêntica. No entanto, a própria sociedade, imersa em seus conflitos e contradições, parece incapaz de compreender ou mesmo de valorizar tal ideal, optando por manter-se refém de suas próprias limitações e ilusões. Dostoiévski, com sua prosa densa e cheia de nuances, não nos oferece respostas fáceis. Ao contrário, ele nos convida a participar de uma reflexão profunda sobre o que significa ser verdadeiramente humano. Ele questiona não apenas os padrões morais estabelecidos, mas também a própria estrutura das relações interpessoais e o modo como a sociedade define aquilo que é aceitável ou não. Em O Idiota, o que à primeira vista parece ser a fraqueza do príncipe, sua inabilidade para se adaptar a um mundo implacável, revela-se na verdade uma forma de resistência, um grito silencioso contra a superficialidade e a falsidade que permeiam as interações humanas. Se formos olhar para a obra como um todo, podemos perceber que Dostoiévski não deseja impor um modelo único de comportamento ou uma visão singular de mundo. Em vez disso, ele nos apresenta um espelho, no qual podemos ver refletidas nossas próprias contradições, medos e anseios. Mytkin, com toda a sua pureza e vulnerabilidade, nos desafia a repensar nossas prioridades e a questionar se o verdadeiro valor da vida não estaria justamente em sermos capazes de manter a integridade do espírito, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Essa reflexão se torna ainda mais pertinente quando consideramos o contexto contemporâneo, em que o materialismo, a competitividade e o individualismo parecem imperar sobre a empatia e a compaixão. Em um mundo cada vez mais marcado pela velocidade das mudanças e pelo avanço tecnológico, O Idiota nos lembra que, por trás de toda inovação e progresso, permanece a eterna inquietude da alma humana. A busca por significado, a luta contra a corrupção moral e o desejo de encontrar um lugar de paz interior são desafios que transcendem o tempo e continuam a nos inspirar e a nos questionar. Ao explorar essas temáticas, Dostoiévski não apenas descreve uma sociedade, mas cria uma narrativa que é, ao mesmo tempo, um convite à introspecção. Ele nos incita a considerar que, talvez, a verdadeira transformação comece dentro de cada um de nós. Na disposição de abraçar nossa própria fragilidade, de reconhecer nossos erros e de buscar, incessantemente, uma forma de redenção que vá além das convenções sociais. Se você se sente tocado por essa profunda análise da alma humana e deseja mergulhar ainda mais nos mistérios que O Idiota de Dostoiévski tem a oferecer, não perca a oportunidade de adquirir seu exemplar. Clique no link na descrição para comprar o livro e iniciar sua própria jornada de autoconhecimento e reflexão. Afinal, cada página dessa obra é um convite para repensar o que significa ser verdadeiramente humano. Até a próxima e boas leituras!